A religião védica atingiu a maturidade nas escrituras conhecidas como Upanishads, também chamadas de Vedanta, o fim dos Vedas. A antiga religião védica havia sido inspirada por migrações incessantes e pela apropriação de novos territórios. Ela emergira de um mundo de conflitos violentos. Nas Upanishads, um grupo de místicos empreendeu a conquista pacífica do espaço interior. Isso marcou um grande avanço na história religiosa. O ritual externo foi substituído por uma introspecção rigorosa, e ainda assim isso não foi considerado uma inovação, mas o cumprimento da tradição antiga. As 13 Upanishads clássicas, produzidas entre os séculos 7 e 2 da Era Comum, receberam o mesmo status que o Rig Veda. Elas também eram Shruti, reveladas, consideradas escritura por excelência. Não são fáceis de interpretar, mas foram mais influentes na formação da espiritualidade hindu do que qualquer outra parte do corpus védico. As duas Upanishads mais antigas emergiram de forma contínua do mundo dos Brahmanas. Assim como os Aranyakas, ou textos da floresta, elas eram seções esotéricas acrescentadas aos comentários dos Brahmanas das diferentes escolas sacerdotais. A primeira das Upanishads chamou a si mesma de Aranyaka. A Bradaranyaka Upanishad é o grande texto da floresta, da escola do Yajurveda branco. Ela se inicia com uma discussão sobre o sacrifício védico do cavalo, um dos mais importantes rituais reais e especialidade do Yajurveda branco. O autor da Upanishad apontou bandhus, conexões, da maneira tradicional, identificando várias partes do cavalo com o mundo natural. A cabeça do garanhão era o amanhecer, seus olhos eram o sol e sua respiração era o vento. Mas na Upanishad, o ritual podia ser realizado e completado mentalmente. Ele deixou de estar ligado a um sacrifício físico e externo, passando a ocorrer inteiramente na mente do sábio Rishi. A Chandogya Upanishad era o texto vedântico dos sacerdotes Udgatra, responsáveis pelo canto, e começava apropriadamente com uma meditação sobre a sílaba sagrada Om, com a qual o sacerdote Udgatra iniciava cada hino. O som sempre foi divino na Índia, era a realidade primordial, pois se dizia que tudo mais derivava dele. Agora, a Chandogya Upanishad fez essa única sílaba representar todo o som e todo o cosmos. Om era a essência de tudo o que existia, do sol, da lua e das estrelas. Era o Brahman na forma de som, o poder vital que mantinha tudo unido. Assim como todas as folhas são sustentadas por um talo, assim toda a fala é sustentada por Om. Na verdade, o mundo inteiro nada mais é do que Om. Mas o canto não era apenas uma realidade transcendente externa ao sacerdote que o entoava. Ele também era uno com o corpo humano, com o Atman, com a respiração, a fala, o ouvido, o olho e a mente. A Chandogya Upanishad direcionava a atenção do ouvinte de volta ao eu interior. Quando um sacerdote entoava essa sílaba sagrada com essas conexões firmemente em sua mente, ele atingia o objetivo da busca espiritual. Como Om era o Brahman, ele era o imortal e o destemido. Uma pessoa que entoasse esse som imortal e destemido, contemplando esses bandos, tornar-se-ia ela mesma imortal e livre do medo. Isso nos leva ao cerne da visão upanishádica. O foco já não estava na execução externa de um rito, mas em seu significado interior. Não bastava simplesmente estabelecer as conexões entre o ritual e o cosmos, era necessário saber o que se estava fazendo, e esse conhecimento conduziria ao Brahman, o fundamento do ser. O adorador já não dirigia sua atenção aos devas fora de si. Ele voltava-se para dentro, pois, na realidade, cada um desses deuses é sua própria criação, pois ele mesmo é todos esses deuses. O foco das Upanishads era o Atman, o eu, que era idêntico ao Brahman. Se o sábio pudesse descobrir o coração interior de seu próprio ser, ele automaticamente entraria na realidade última e se libertaria do terror da mortalidade. Para um observador externo, isso soa francamente incrível, uma série de afirmações abstratas que são impossíveis de verificar. E, de fato, é muito difícil acompanhar os ensinamentos das Upanishads. Os sábios não nos forneceram demonstrações racionais de suas ideias. Os textos não têm um sistema e a lógica frequentemente parece estranha. Em vez de argumentos fundamentados, temos relatos de experiências e visões, aforismos e enigmas difíceis de penetrar. Certas expressões reaparecem, claramente carregadas de um peso de significado que o leitor ocidental não consegue facilmente compartilhar. Este eu é o Brahman, Ayamatma Brahman, diz-nos o sábio. Este é o ensinamento. A Chandogya é ainda mais elíptica. Tu és isso, diz o sábio a seu filho. Tattvamasi.
Estas são as grandes sentenças, Mahavakyas, mas é difícil perceber por que deveríamos aceitá-las. Em vez de desenvolver um argumento de forma sistemática, os sábios frequentemente apresentavam ao seu público uma sequência de percepções aparentemente desconexas. Às vezes preferiam fornecer informações negativas, dizendo-nos o que não era o caso. Assim, Yajnavalkya, o mais importante rishi na Brihadaranyaka Upanishad, recusou-se a definir o que queria dizer com Atman. Sobre este eu Atman, só se pode dizer não, não. Ele é inapreensível, pois não pode ser apreendido. É imperecível, pois não está sujeito à decadência. Nada se apega a ele, pois ele não se apega a nada, ele não está ligado. Contudo, não treme de medo nem sofre dano. Frequentemente, um debate termina com um dos participantes caindo em silêncio, incapaz de prosseguir, e isso nos dá uma pista. Os sábios estão conduzindo um Brahmodya, o concurso no qual os competidores tentavam formular o mistério do Brahman. A competição sempre terminava em silêncio, indicando que a realidade estava além do alcance da fala e dos conceitos. As grandes sentenças não são acessíveis aos modos normais e seculares de pensamento. Elas não procedem da lógica nem da percepção sensorial, mas só podem ser apreendidas após um longo período de treinamento, meditação e cultivo de um hábito de interiorização que transforma nossa maneira de olhar para nós mesmos e para o mundo. Um leitor que não tenha adotado o método upanishádico não será capaz de compreender suas conclusões. A palavra Upanishad significava sentar-se próximo. Tratava-se de um conhecimento esotérico transmitido por sábios de inclinação mística a alguns poucos discípulos espiritualmente dotados que se sentavam a seus pés. Não era para todos. A maioria dos arianos continuava a adorar e a sacrificar da maneira tradicional, pois não possuía nem o talento nem o desejo de empreender essa longa e árdua busca. Os sábios estavam explorando novas formas de religiosidade. Ao penetrar no mundo ainda não explorado da psique, eram pioneiros, e apenas alguns poucos talentosos seriam capazes de acompanhá-los. Mas a vida estava mudando, e isso significava que algumas pessoas precisavam encontrar uma espiritualidade que correspondesse às suas novas circunstâncias. As primeiras Upanishads surgiram em uma sociedade que estava no início do processo de urbanização. Há pouca imagética agrícola nesses textos, mas muitas referências à tecelagem, à cerâmica e à metalurgia. As pessoas viajavam longas distâncias para consultar esses sábios, o que indica que o transporte estava melhorando. Muitos dos debates ocorriam na corte de um rajá. A vida estava se tornando mais estável e alguns dispunham de mais tempo para a contemplação. A Bradaranyaka foi quase certamente composta no reino de Videha, um estado de fronteira no ponto mais oriental da expansão ariana no século VII antes da Era Comum. Videha era desprezada como um lugar pouco sofisticado e inovador pelos brahmanes da terra dos Árias, a oeste, mas havia uma grande mistura de povos nesses territórios orientais, incluindo colonos indo-arianos de ondas anteriores de migração, tribos do Irã, posteriormente conhecidas como Mala, Vaji e Sakya, bem como povos que eram indígenas da Índia. Esses novos encontros eram intelectualmente estimulantes. Os renunciantes também estavam gerando ideias novas, ao experimentarem seu estilo de vida ascético. Certamente as duas Upanishads mais antigas refletem essa intensa efervescência intelectual e espiritual. Nem a Brihadaranyaka nem a Chandogya foram escritas por um único autor. Eram antologias de textos distintos que foram reunidos posteriormente por um editor. Autores e editores recorreram a um repertório comum de anedotas e ideias que circulavam nas cortes e nas aldeias. As pessoas não hesitavam em viajar de Gandhara até Videha, distantes cerca de 1000 milhas, para consultar um dos mestres renomados da época, Sandilya, que especulava sobre a natureza do Atman, Janaka, rei de Videha, Pravana Jaivali, rei de Kuru Panchala, Ajatashatru, rei de Kashi, e Sanat Kumara, famoso por seu celibato ao longo da vida. As novas ideias podem ter sido originalmente desenvolvidas por sacerdotes brahmanes, mas kshatriyas e reis também participavam dos debates e discussões, assim como mulheres, notavelmente Gardivakaknavi e Maitreyi, esposa de Yajnavalkya. Ambas parecem ter sido plenamente aceitas pelos demais participantes do Brahmodya, e suas contribuições foram incluídas pelos editores como algo natural. Contudo, os dois rishis mais importantes das primeiras Upanishads foram Yajnavalkya de Videha e Uddalaka Aruni.
um célebre mestre da região de Kuru Panchala, ambos ativos na segunda metade do século VII antes da Era Comum. Yajnavalkya era o filósofo pessoal do rei Janaka de Videha, que ele próprio era um dos principais expoentes da nova espiritualidade. Como todos os sábios upanishádicos, Yajnavalkya estava convencido de que havia, por assim dizer, uma centelha imortal no núcleo do ser humano, que participava, isto é, era da mesma natureza, do Brahman imortal que sustentava e dava vida a todo o cosmos. Tratava-se de uma descoberta de enorme importância, que se tornaria uma intuição central em todas as grandes tradições religiosas. A realidade última era uma presença imanente em cada ser humano. Podia, portanto, ser descoberta nas profundezas do eu, o Atman. Os brahmanas já haviam concluído que o núcleo do ser humano, identificado de diversas formas, como respiração, água ou fogo, era idêntico ao sacrifício, e que o poder no coração do sacrifício era o Brahman, a essência de tudo o que existe. Yajnavalkya e os outros sábios das Upanishads desenvolveram esse conceito e o libertaram do ritual externo. O Atman já não era simplesmente a respiração que dá vida ao ser humano, mas aquilo que inspira e expira. Era o agente por trás de todos os sentidos, e, portanto, estava além de qualquer descrição. Você não pode ver o vidente que realiza a visão, explicou Yajnavalkya. Você não pode ouvir o ouvinte que realiza a audição. Não pode pensar com o pensador que realiza o pensamento. E não pode perceber o perceptor que realiza a percepção. O eu dentro do todo Brahman. É este Atman que está em você. Pela primeira vez, os seres humanos estavam tornando-se sistematicamente conscientes das camadas mais profundas da consciência. Por meio de uma introspecção disciplinada, os sábios da era axial despertavam para as vastas dimensões do eu que se encontravam sob a superfície da mente. Tornavam-se plenamente autoconscientes. Como o eu era idêntico ao Brahman imortal e imutável, ele também estava além da fome e da sede, da tristeza e da ilusão, da velhice e da morte. Era, como Yajnavalkya explicou à sua esposa Maitreyi, imperecível, indestrutível. Mas assim como o próprio Brahman era transcendente, inapreensível. Só era possível definir ou compreender algo quando havia dualidade. Uma pessoa pode ver, provar ou cheirar algo que está separado dela. Mas quando todo Brahman se tornou o próprio eu Atman de uma pessoa, então quem há para que ela veja e por meio de quê? Quem há para que eu pense por meio de quê? Era impossível perceber o perceptor dentro de si mesmo. Assim, só se podia dizer neti, não isto. O sábio afirmava a existência do Atman e, ao mesmo tempo, negava que ele tivesse qualquer semelhança com algo conhecido pelos sentidos. Ainda assim, o objetivo dessa nova espiritualidade era o conhecimento do Atman incognoscível. Como isso poderia ser alcançado? Yajnavalkya não transmitia informações factuais, mas utilizava a forma tradicional do debate Brahmodya para mostrar ao seu interlocutor que, ao considerar o Brahman ou Atman, ele chegava ao limite do que os processos ordinários de pensamento podiam realizar. Tratava-se de uma técnica semelhante ao método dialético desenvolvido posteriormente por Sócrates. Ao eliminar as definições inadequadas do Atman propostas por seu oponente, desmontando-as uma a uma, Yajnavalkya conduzia gradualmente seu interlocutor da consideração dos fenômenos externos para a apreensão das realidades mais sutis do mundo interior. Quando, por exemplo, o rei Janaka enumerou o que outros brahmanes lhe haviam dito sobre o Atman, que ele era a fala, a respiração, o olho, o vento ou o coração, Yajnavalkya insistiu que essas respostas eram apenas parcialmente verdadeiras. A realidade que buscavam estava na base desses fenômenos, sustentando-os como os alicerces de uma casa. Eles não podiam defini-la, apenas participar dela, viver nela como em um lar. Ao remover sistematicamente camada após camada de conhecimento superficial, Yajnavalkya levou seus discípulos a perceber as realidades cotidianas como manifestações do absoluto e a compreender que o núcleo do eu não era o eu individual que governa nossa vida diária, limitado por necessidades físicas, desejos e medos, mas uma realidade última em si mesma. Era necessário empreender uma longa e lenta jornada de autodescoberta. Esta foi uma das expressões mais claras de um princípio fundamental da era axial. As pessoas iluminadas descobririam dentro de si mesmas os meios de transcender o mundo. Experimentariam a transcendência ao sondar os mistérios de sua própria natureza, não simplesmente participando de rituais mágicos.
Em vez de discutir as cerimônias externas do culto, como haviam feito os reformadores do ritual, Yajnavalkya passou a explorar a constituição psicológica do ser humano, na tentativa de localizar o verdadeiro eu, a pessoa interior que controla e anima o eu da experiência cotidiana. Era preciso ir além desse eu e descobrir modos de ser diferentes da nossa consciência normal, dominada pela percepção sensorial, pelo senso comum e pelo pensamento racional. Yajnavalkya ensinava seus discípulos a considerar o estado de sonho, no qual já não estamos presos ao espaço ou ao tempo. Em nossos sonhos, desagregamos o mundo externo e criamos nossas próprias alegrias, prazeres e encantos. Tornamo-nos criadores como Prajapati, trazendo à existência lagos, carroças, estradas e juntas de bois, e edificando um mundo inteiramente novo por meio da luz interior que está em nosso coração. Nos sonhos, tornamo-nos conscientes de um eu mais livre e elevado, pois, por um breve momento, somos libertos das limitações do corpo. Também temos pesadelos, contudo, nos quais nos tornamos intensamente conscientes de nossa dor, medo e desejo. Mas no sono profundo, não é que é sem sonhos, o eu se liberta até mesmo dessas aparências mentais de atividade. No sono profundo, a pessoa está além do medo. Yajnavalkya acreditava que o sono profundo não era um estado de inconsciência, mas um estado de consciência unificada. Ele o comparava à experiência do ato sexual, quando um homem abraçado por uma mulher que ama está alheio a tudo o que está dentro ou fora. Ele perde todo o senso de dualidade. Não há ali uma segunda realidade que ele pudesse ver como algo distinto e separado de si. Consciente apenas da unidade, o eu experimenta Ananda, a bem-aventurança do Brahman. Mas a liberação temporária que experimentamos no sono ou no orgasmo é apenas um prenúncio da libertação permanente que constitui o objetivo da busca espiritual, uma experiência de completa liberdade e serenidade. Esse estado iluminado ocorre quando o sábio experimenta o Atman. Em unidade com o núcleo interior de seu ser, ele torna-se calmo, sereno, tranquilo, paciente e equilibrado, pois está no mundo do Brahman. Permeado pelo Brahman imortal e destemido, ele está livre do mal, livre de mancha, livre de dúvida. Porque conhece o imenso e não nascido eu que não envelhece, não morre, é imortal e livre do medo, ele conhece o Brahman e é ele próprio libertado do terror e da ansiedade. Assim, o conhecimento do eu era uma experiência de pura bem-aventurança, um êxtase. Esse conhecimento estava além dos conceitos e não dependia de dedução lógica. Era antes uma consciência de uma luz interior no coração, uma intuição direta e imediata, além de qualquer alegria ordinária. Esse conhecimento transformava o indivíduo. Só podia ser alcançado após um longo treinamento de interiorização, que os aspirantes podiam atingir praticando o método dialético de Yajnavalkya, desmontando sistematicamente os hábitos normais de pensamento, cultivando a consciência de seu mundo interior, de seus sonhos e estados subconscientes, e lembrando-se constantemente de que o conhecimento que buscavam estava além das palavras e pertencia a uma ordem inteiramente diferente de seus pensamentos e experiências seculares. Yajnavalkya não podia transmitir esse conhecimento como se fosse uma informação comum e factual. Ele só podia ensinar o método que permitia a seus discípulos alcançar esse estado. Yajnavalkya acreditava que uma pessoa que sabe assim, isto é, que realizou sua identidade com o Brahman, iria para o Brahman após a morte, levando consigo esse conhecimento. No ritual védico tradicional, a pessoa construía o eu que sobreviveria no mundo dos deuses por meio de sua ação litúrgica, karma. Mas para Yajnavalkya, a criação de um eu imortal não era alcançada por ritos externos, e sim por esse conhecimento cuidadosamente adquirido. Os ritualistas acreditavam que o eu era construído pelo acúmulo de um conjunto de sacrifícios perfeitamente executados, mas Yajnavalkya estava convencido de que o eu eterno era moldado por todas as nossas ações e experiências. O que um homem se torna depende de como ele age e de como se conduz. Se suas ações são boas, ele se torna algo bom. Se suas ações são más, ele se torna algo mau. Yajnavalkya não estava falando apenas de nossas ações externas. Nossas atividades mentais, como impulsos de desejo e sentimentos de apego, também eram decisivas. Após a morte, um homem cujos desejos estivessem fixados nas coisas deste mundo retornaria à Terra, após uma breve permanência no céu. Sua mente e seu caráter ainda se apegavam ao mundo, e por isso ele nasceria novamente para enfrentar uma nova vida aqui embaixo, de volta a este mundo, de volta à ação.
Mas um homem que buscava apenas seu eu imortal e não estava apegado a este mundo pertencia ao Brahman. Um homem que não deseja, que é sem desejos, livre de desejos, cujos desejos foram satisfeitos, cujo único desejo é o seu eu. Suas funções vitais não se afastam. Ele é Brahman, e ao Brahman ele vai. Ele jamais retornaria a esta vida de dor e imortalidade. Esta é a primeira vez que ouvimos falar da doutrina da ação, karma, que estava prestes a se tornar central na espiritualidade indiana. No tempo de Yajnavalkya, porém, era uma ideia nova e controversa. Quando seu amigo Brahmani Artabaga perguntou o que acontecia a uma pessoa após a morte, ele respondeu: "Não podemos falar disso em público. Pegue minha mão, Artabaga. Vamos discutir isso em particular." A nova doutrina do karma parecia subversiva. O sacrifício deveria garantir residência permanente no céu, mas algumas pessoas estavam perdendo a fé na eficácia do ritual. Yajnavalkya e os outros sábios das Upanishads começavam a acreditar que, por mais sacrifícios perfeitamente executados que alguém realizasse, ainda poderia ter de retornar a este mundo de dor e morte repetidas vezes. Não apenas teria de passar pela morte uma única vez, mas teria de suportar doença, velhice e mortalidade continuamente, sem esperança de libertação final. Ele seria libertado desse ciclo incessante, samsara, de renascimento e morte, apenas pelo conhecimento estático do eu, que o libertaria do desejo pelas coisas efêmeras deste mundo. Mas tornar-se livre do desejo e do apego é extremamente difícil. Instintivamente nos agarramos a esta vida e à nossa sobrevivência pessoal. Pensamos que nossa individualidade vale a pena ser preservada, mas, insistiam os sábios, isso é uma ilusão. Quando uma pessoa se torna consciente de que seu eu é idêntico ao Brahman, que contém todo o universo, torna-se evidente que não há nada a ganhar ao apegar-se a esta existência limitada. Alguns dos sábios estavam convencidos de que a melhor maneira de alcançar esse conhecimento libertador era tornar-se um renunciante, abandonando os ganhos mundanos e eliminando o desejo por meio de uma vida de austeridade. Isso ainda não era considerado obrigatório, mas eventualmente Yajnavalkya adotou a vida de um esforçado, Shramana, deixando sua esposa afastando-se da corte e partindo para a vida sem lar na floresta. Contudo, Udalaka Aruni, um dos mais importantes sábios da Chandogya Upanishad, permaneceu por toda a vida como um Brahmani chefe de família na região de Kuru Panchala. Essa Upanishad termina afirmando o valor de uma existência devota no mundo. Depois de completar seu período de estudo como Brahmacharin, o chefe de família deve retornar para casa e colocar em prática tudo o que aprendeu com seu mestre. Deve entoar os Vedas sagrados, criar seus filhos, meditar e praticar a ahimsa, abstendo-se da violência e agindo com bondade para com os outros. Alguém que vive dessa maneira por toda a vida, conclui o texto, alcança o mundo do Brahman e não retorna a este mundo novamente. Um homem gentil e bondoso, Udalaka concordava em seus pontos essenciais com Yajnavalkya. Ele via o Brahman, a realidade última, como idêntico ao Atman humano, ensinava a nova doutrina do karma e meditava sobre a experiência do sono como um prenúncio da iluminação. Assim como Yajnavalkya, estava convencido de que a libertação moksha do doloroso ciclo de morte e renascimento era o objetivo da vida espiritual, e que ela não poderia ser alcançada por práticas rituais externas, mas apenas pela busca do conhecimento interior. No capítulo 6 da Chandogya, vemos Udalaka iniciando seu filho Shvetaketu no saber esotérico da nova espiritualidade, oferecendo um vislumbre precioso de como esse ensinamento era transmitido. Shvetaketu viria a se tornar um sábio importante por direito próprio, mas neste capítulo ele havia acabado de concluir seus 12 anos como Brahmacharin e retornado para casa, orgulhoso e arrogante, acreditando que sabia tudo o que havia para saber sobre a vida védica. O Dalaka, com paciência, minou essa confiança equivocada, ensinando ao filho uma nova maneira de perceber o mundo, a si mesmo e a realidade última. Começou explicando que a identidade de qualquer objeto é inseparável do material de que é feito, argila, cobre ou ferro. O mesmo se aplicava ao universo, que originalmente consistia apenas no ser em si, uma simplicidade absoluta e indivisa, um só sem segundo. Assim como Prajapati, o Uno se propagou por meio do calor, tapas, que acabou fazendo surgir, a partir de si mesmo, toda a gama de criaturas. Desse modo, o Uno tornou-se a origem, a essência e, portanto, o verdadeiro eu de cada criatura. A essência mais sutil aqui,
Isso constitui o eu de todo este mundo, explicava o Dalaka repetidas vezes. Isso é a verdade. Isso é o eu Atman. E tu és isso, Shvetaketu. Essas frases percorrem todo o capítulo como um refrão, reforçando o ensinamento central. Shvetaketu era o Brahman, a essência impessoal do universo, a qual Udalaka, como outros sábios, se refere pelo pronome neutro e elíptico isso. Mas a instrução metafísica por si só não era suficiente. Shvetaketu precisava apropriar-se desse conhecimento internamente, torná-lo seu e fundir esses ensinamentos externos com seu próprio mundo mental. Ele precisava, como diriam pensadores posteriores, realizá-los, torná-los uma realidade em sua própria vida, e o Dalaka precisava agir como uma parteira, trazendo lentamente esse novo insight à existência dentro de seu filho. Não se tratava de uma educação puramente acadêmica e abstrata. Shvetaketu não apenas ouvia as explicações metafísicas de seu pai, mas também realizava tarefas que o levavam a olhar o mundo de uma maneira diferente. O Dalaka recorria a exemplos cotidianos e fazia seu filho participar ativamente de uma série de experimentos. No mais famoso deles, pediu ao filho que deixasse um pedaço de sal em um recipiente com água durante a noite. No dia seguinte, o sal havia se dissolvido completamente. Mas, quando o pai pediu que ele provasse a água em diferentes partes do recipiente, perguntando a cada vez qual era o gosto, Shvetaketu teve de responder: salgado. O sal ainda estava ali em todas as partes do recipiente. Você, naturalmente, não o viu ali, meu filho, mas ele esteve sempre presente. Assim também o Brahman invisível, essência e eu de todo o mundo. E tu és isso, Shvetaketu. Assim como o sal, o Brahma não podia ser visto, mas podia ser experimentado. Ele se manifestava em todos os seres vivos. Era a essência sutil na semente da figueira de Bengala, da qual cresce uma grande árvore. Mas quando Shvetaketu dissecava a semente, não conseguia ver nada. O Brahman, explicava o Dalaka, era a seiva presente em todas as partes da árvore e que lhe dava vida. Era, portanto, o Atman da árvore, assim como era o Atman de todo ser humano. Todas as coisas compartilhavam a mesma essência. Mas a maioria das pessoas não compreendia isso. Imaginavam ser especiais e únicas, diferentes de todos os outros seres na face da Terra. Em vez de reconhecer a verdade mais profunda sobre si mesmas, agarravam-se às particularidades que julgavam torná-las preciosas e interessantes. Na realidade, porém, essas características distintivas não eram mais duráveis ou significativas do que rios que desagam no mesmo oceano. Uma vez que se fundem, tornam-se apenas o oceano, e não afirmam estridentemente sua individualidade, dizendo: eu sou aquele rio, eu sou este rio. Exatamente da mesma forma, meu filho, insistiu Dalaka, quando todas essas criaturas alcançam o existente, não percebem que estamos alcançando o existente. Elas deixam de se apegar à sua individualidade. Sejam tigres, lobos, leões ou insetos, todas se fundem nisso, porque isso é o que sempre foram e o que jamais deixarão de ser. Apegar-se ao eu mundano era, portanto, uma ilusão que inevitavelmente conduzia à dor e à confusão. As pessoas só poderiam escapar disso adquirindo o conhecimento profundo e libertador de que o Brahman é o seu Atman, a verdade mais essencial sobre si mesmas. Mas esse conhecimento não era fácil de adquirir. Como encontrar o Atman incognoscível? O Atman não era aquilo que os ocidentais chamam de alma ou psique. As Upanishads não separavam corpo e espírito, mas viam o ser humano como um todo composto. O Dalaka fez seu filho jejuar por 15 dias, permitindo-lhe beber o quanto quisesse. Ao final desse período, Shvetaketu estava tão fraco e desnutrido que já não conseguia recitar os textos védicos, que antes dominava com tanta competência sob a orientação de seu guru. Ele aprendeu que a mente não era puro intelecto, mas também era composta de alimento, de respiração, de água, de fala e de calor. O Atman era físico e espiritual, estava presente no coração e no corpo, o núcleo interior último e imutável de todas as coisas, materiais e efêmeras. Não podia ser identificado nem comparado a nenhum fenômeno isolado. Era coisa nenhuma. E ainda assim era a verdade mais profunda de tudo. Só podia ser descoberto no interior do ser humano após um longo esforço disciplinado. Levava anos para abrir as profundezas do eu, por meio do silêncio e de uma disciplina espiritual que levava o aspirante a perceber a futilidade de desejar coisas transitórias e a compreender que era insensato valorizar qualidades individuais que não tinham mais importância do que os grãos de pólen que, ao final, compõem um pote de mel.
O discípulo precisava trabalhar pacientemente com o guru que o ajudaria a enxergar o que realmente estava ali, o que realmente importava. As primeiras Upanishads não se rebelavam contra o antigo ritualismo védico, tanto quanto o transcendiam. A menos que um sábio aprendesse a enxergar, por meio dos ritos externos, o seu significado interior, jamais se tornaria consciente da realidade absoluta do Brahman que estava em seu núcleo. A Chandogya afirmava que sacerdotes que entoavam a sílaba Om de forma mecânica e sem reflexão eram como cães latindo por comida. Os deuses haviam passado para segundo plano. Nessas primeiras Upanishads, Prajapati, a expressão personalizada do Brahman, já não era o elevado Deus Criador, mas havia se tornado um guru comum que ensinava a seus discípulos que não deveriam considerá-lo a realidade suprema, mas buscar seu próprio Atman. O eu que é livre do mal, livre da velhice e da morte, livre da tristeza, livre da fome e da sede, dizia ele. É esse o eu que vocês devem procurar descobrir. Devas e Asuras também precisavam aprender essa verdade fundamental e haviam passado exatamente pelo mesmo treinamento árduo de interiorização que os seres humanos. A Chandogya narra um episódio do momento em que Devas e Asuras ouviram pela primeira vez sobre o Atman. Venham, disseram uns aos outros, descubramos esse eu, pelo qual ser descoberto se obtém todos os mundos e todos os desejos são satisfeitos. Assim, Indra, representando os Devas, e Virokana, um dos principais Asuras, chegaram à porta de Prajapati como humildes estudantes védicos, carregando lenha para o fogo de seu mestre. Estudaram com Prajapati por 32 anos, mas ainda estavam longe de encontrar o Atman. Prajapati então lhes disse que se vestissem com suas melhores roupas e olhassem seu reflexo em um recipiente com água. O que viam? Uma réplica de si mesmos, bem vestidos e arrumados, responderam. Esse é o Atman, esse é o imortal, disse-lhes Prajapati. Esse é o que está livre do medo, esse é o Brahman. Eles partiram satisfeitos consigo mesmos e Virokana levou esse ensinamento aos Asuras. O corpo era o Atman, disse-lhes. Uma pessoa poderia alcançar seus desejos nesta vida e na próxima simplesmente cuidando de suas necessidades físicas. Não havia necessidade de sacrifício ou ritual. Mas antes de retornar ao céu, Indra parou para refletir. Mesmo um corpo bem adornado, percebeu ele, envelheceria, adoeceria e por fim morreria. Assim, voltou a Prajapati, carregando novamente sua lenha, e estudou por mais 69 anos, aprofundando-se cada vez mais em si mesmo. Prajapati disse-lhe que o Atman era encontrado no estado de sonho, quando o eu está livre das limitações físicas, e a princípio, Indra ficou satisfeito com essa explicação. Mas então refletiu que no sono uma pessoa podia sentir medo, temer a morte e até chorar. Por isso, retornou novamente a Prajapati. Dessa vez, Prajapati disse a Indra que ele encontraria o Atman no sono profundo, sem sonhos, quando estivesse totalmente recolhido e sereno. Esse é o eu, esse é o imortal, esse é o que está livre do medo, esse é o Brahman. Mais uma vez, Indra se sentiu atraído por essa ideia, mas após algum tempo considerou insatisfatória. Em um estado de inconsciência tão profundo, uma pessoa poderia muito bem estar morta. Assim, permaneceu com Prajapati por mais 5 anos, até estar pronto para ouvir a verdade. Por fim, Prajapati disse a Indra que a pessoa iluminada precisava aprender a olhar além de sua mente e de seu corpo antes de poder encontrar o eu interior que é independente de todas as suas funções físicas e mentais. O Atman era aquilo que permite ao homem cheirar, ver, pensar. Aquele que está consciente, deixe-me dizer isto. Esse é o eu. A faculdade da fala o capacita a falar. Aquele que está consciente, deixe-me ouvir isto, esse é o eu. A faculdade da audição o capacita a ouvir. Aquele que está consciente, deixe-me pensar sobre isto. Esse é o eu. A mente é sua faculdade divina de visão. Este mesmo eu se alegra ao perceber com sua mente, com essa visão divina, os objetos de desejo encontrados no mundo do Brahman. A narrativa ilustra o longo processo de autodescoberta. O mestre não podia simplesmente dar as respostas ao discípulo, mas apenas conduzi-lo pelas etapas da introspecção. Justamente quando parecia que haviam chegado à raiz da questão, o estudante descobria por si mesmo que aquilo não era o fim de sua busca, e que precisava ir ainda mais fundo. Até mesmo o poderoso Indra levou 101 anos para descobrir o Atman que conferia imortalidade aos deuses. Os sábios das Upanishads buscavam a essência da personalidade, e ao longo desse processo, alguns experimentaram uma alegria e uma paz inefáveis.
O guru Prajapati chamava de profundamente sereno aquele que havia realizado essa jornada interior, alguém que emerge em sua própria forma verdadeira. Ele havia, de algum modo, encontrado a si mesmo, não por receber informações privilegiadas, mas por viver de maneira diferente. O processo era tão importante quanto a conquista do objetivo final. Alguém que apenas lê o texto da Chandoja, porém não pode ter essa experiência. Não poderia haver iluminação a menos que o discípulo realmente praticasse a meditação e percorresse essa longa e difícil jornada de introspecção. Mais importante ainda, a contemplação metafísica era apenas uma pequena parte da iniciação. Assim como um Brahmacharin, o estudante das Upanishads precisava viver de maneira humilde e discreta, e isso era tão crucial quanto o conteúdo intelectual da busca. Indra, um deus que nunca deixava de se vangloriar de seus feitos, teve de recolher lenha para seu mestre, cuidar de seu fogo, limpar a casa de Prajapati, manter-se casto, abandonar a guerra e praticar a himsa. Sábios humanos e deuses estavam descobrindo uma tecnologia espiritual que só funcionava se as pessoas abandonassem o ego agressivamente autoafirmativo.